Ah, o quê? Vocês já estão aí? Minha gente, acabaram as férias, chega de descanso, chega de dormir até tarde, chega de videogame, tá? Essa é a nossa primeira aula de volta às aulas. Infelizmente, não é volta à escola como nós gostaríamos, mas nós vamos voltar às nossas atividades. Que bom! Eu posso ouvir um e? Credo, que coisa, hein? Tá. Bem, gente, essa é a nossa primeira aula, né, do nosso semestre, graças a Deus. Vamos continuar a nossa vida, né? E muitos dizem que este ano está perdido, mas isso não é verdade, né? Nós temos todas as ferramentas para seguir as nossas atividades, para concluir aquilo que nós temos para concluir, graças a Deus, né? Então a gente vai terminar, vamos conseguir fazer tudo direitinho, vai dar tudo certo. Eu espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, que os familiares de vocês estejam bem de saúde. As notícias hoje, né, sobre a nossa cidade, a situação da nossa cidade, já são notícias melhores, graças a Deus. Então, acho que já é uma luz positiva para a gente se agarrar e levar as nossas energias para contribuir com isso, para que enfim, ou que logo, logo a gente já esteja bem, todo mundo de volta, se Deus quiser, certo? Então, vamos embora, vamos em frente, porque atrás vem gente. Bem, a nossa aula de hoje é uma aula que fala sobre contos populares, certo? Nós vamos continuar revisando isso, Casey? Vamos continuar. Né? Vamos continuar revisando bem até que a gente possa passar para o terceiro volume do nosso livro, ok? Vamos falar sobre contos populares. E o que a gente tem para ver sobre contos populares? Vocês sabem que muita coisa nós já vimos sobre contos populares em sala de aula. Nós vamos continuar falando sobre isso agora, né? Com alguns detalhes assim a mais que a gente não viu lá. Beleza? Tudo bem? Posso passar? Vamos lá então. Deixa eu arrumar a telinha aqui para este lado. Vamos falar sobre o que são, qual é a definição que nós temos sobre contos populares. Primeira coisa que você tem que saber, botei aqui um textinho pra gente refletir, né? São narrativas tradicionais, curtas, criadas pela imaginação popular com o objetivo de educar e entreter. Como assim educar e entreter? Vocês sabiam que as narrativas, ao longo, no curso da história, quando elas vão surgindo, elas têm um objetivo. Qual é o objetivo? Muitos livros falam sobre um objetivo pedagógico, né? O que seria objetivo pedagógico? Seria ensinar a sociedade a se portar de determinada maneira, né? Por exemplo, antigamente, os romances, eles eram livros muito lidos por mulheres. Então, pelo fato de serem muito lidos por mulheres e a sociedade ser uma sociedade patriarcal, nesses romances não era possível encontrar ideias, né? Não ideias, mas finais em que as mulheres, muitas vezes transgressoras da lei, da ordem, conseguissem se dar bem. Então, na maioria dos romances, as mulheres elas que tinham alguma atitude negativa perante a sociedade, ruim, elas eram punidas, penalizadas com morte. Isso no romance, tá, gente? Na narrativa. Para que servia isso? Para educar a sociedade. Para que as mulheres, que eram o maior público leitor dos romances, aprendessem com aquilo. Tipo, eu lia o romance e pensava, puxa, essa mulher se comportou dessa forma e ela foi punida. E, inclusive, ela morreu. Que coisa horrível. Eu não quero ter a mesma atitude que ela. Então, dessa forma e com esse pensamento, as narrativas de romance e outras narrativas, elas iam prosseguindo, né? Seguindo esse percurso na literatura, né? Ou na narrativa oral mesmo das pessoas. Isso acontecia muito. Então, os contos populares, né, eles têm essa carga de entretenimento, muitas vezes, a gente vai falar sobre isso hoje, mas ele tem também uma carga de educação, ele vai te educar, ou vai te orientar para algum tipo de ideia, de pensamento, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, não há como definir quando eles surgiram, cada povo narra a sua maneira, retirando e acrescentando casos, e aí daí surge aquela ideia do quem conta um conto, aumenta um ponto,
né? Igual aquela história do telefone sem fio, que tu fala uma coisa, vai falando, vai falando, vai falando, chega lá na ponta, tá? Outra coisa que tem nada a ver com aquilo que tu falaste rato. Chega, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Lá no final chega o rato, comeu a saia de, não sei, da menina que se chamava Roma, alguma coisa assim. Nada a ver, né? Então não tem nada a ver. Essas coisas vão acontecendo digamos assim, num espaço maior que é o convívio da sociedade e vão acontecendo, e as narrativas vão passando de uma família para outra, da mãe para o filho e tal. Eu, por exemplo, nasci no interior, então eu lembro até hoje que a minha avó adorava me contar histórias. Então ela me contava muitas histórias, muitas histórias. Eu me lembro até hoje dessas histórias. Então, são narrativas, né? Porque aquela sociedade, por ser uma sociedade ribeirinha, eles não tinham registros gráficos disso, de escrita disso. Então, o que eles faziam? Eles contavam, só se pode contar, né? Numa comunidade na qual não existe esse registro escrito, as pessoas só podem registrar as histórias, os acontecimentos por meio da fala. Então, elas são originalmente orais, né? Que são origem da fala. Então, essas histórias, elas vão sendo passadas assim, né? A mãe conta pro filho, o filho conta pro filho dele, e aí o avô, a avó vão reforçar aquelas ideias. E isso a gente sabe bem. Por exemplo, quando a gente vai pro interior, o povo lá adora contar história, né? Então, o povo não tem um outro escape. O único escape é o oral, para ele contar o que está acontecendo ali. Então, ele verbaliza, ele fala tudo, fala, e conta tudo o que está acontecendo ali. História da Matinta Pereira, a história do Saci Pererê, da Cobra Grande, do não sei o quê, de tudo que acontece por ali, né? Ah, do índio, de quando alguém assoviou e apareceu a Matinta Pereira, querendo pegar. Então, essas coisas todas, elas são narrativas orais, nascem dessa forma e vão sendo passadas de geração para geração. Até que chega um ponto que todo mundo conhece aquilo, né? Aquela história. Como, por exemplo, é a história do Festa no Céu, né? Quem é que nunca ouviu falar dessa história da Festa no Céu, né? De que o sapinho, ele queria participar ia acontecer uma festa no céu e o sapo queria participar, mas infelizmente o sapo não podia voar, então não tinha como chegar lá no céu. E aí o que acontecia? Ele percebeu que um pássaro, um urubu, ele ia participar dessa festa no céu. Então ele chega, né, no maior papo furado com o urubu, conversando e tal, querendo muito participar daquela história, daquela festa. Então, enquanto o urubu se distrai, ele entra no violão do urubu, que o urubu era músico, ia tocar na festa, entra por aquela parte do violão que tem a entrada das cordas, né? Então aí ele entra lá e vai. Quando o urubu pega o violão, ele fica feliz da vida que ele vai participar. E chega lá, participa da festa. Então, essa história da Festa no Céu é uma história popular, né? Um conto popular. Eu conheço, provavelmente sua mãe conhece, seus parentes, todo mundo conhece essa história. Por quê? Porque é uma história popular, se popularizou, mas sem haver exatamente o registro de quem foi que criou isso. Por quê? Porque não tinha o registro escrito, era tudo oralizado. Então, continuando aqui a história, não tenho como definir. Por isso, muitos desses contos, a gente não sabe nem quem é o autor, né? Porque passou tanto tempo ali sendo contado, falado por um e para o outro, um vinha, acrescentava uma coisa, o outro colocava outra, e aí vinha aquela coautoria, né, de vários autores, iam mexendo naquilo, recontando e recontando, que acabava no final que não dava para saber de quem tinha criado aquilo. Por isso, muitos desses contos, né, são contos famosos, que todo mundo conhece, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, outros contos por aí, essa própria do Festa no Céu e outras histórias muito comuns, a tartaruga e a lebre, e a onça e a coruja. Então, essas narrativas, elas vão sendo transmitidas muitas vezes com o objetivo de educar as pessoas e não tem, assim, um autor certo para serem localizados por causa da história da tradição oral das comunidades, ok? Tudo bem? Continuando, aqui eu coloquei algumas fotos, né, de obras que falam sobre um malandro nacional, né? É o famoso Pedro Malazarte.
Se você nunca ouviu falar do Pedro Malas Arte, provavelmente seus pais já ouviram falar do Pedro Malas Arte, seus avós conhecem mais ainda histórias do Pedro Malas Arte. Quem era esse cara, né? O Pedro Malas Arte, ele era um famoso, como se diz na literatura, um anti-herói. Por que anti-herói? Porque ele era uma pessoa que trabalhava, né, ali no contrário do que trabalharia um herói bonzinho numa trama boazinha. Ele era um cara malandro, né? Sempre enganava as pessoas para se dar bem. Ele dá um jeito, de alguma forma, de seduzir as pessoas, de criar um plano mirabolante. E nesse plano, normalmente é ele que vai se dar bem, nem que todo mundo tenha que se dar mal na história, ele não quer nem saber, ele quer saber que ele vai se dar bem. Então ele seduz, ele tem um papinho bom, né, para as meninas, para os pais das mocinhas com quem ele quer ter alguma coisa. Então ele vai bolando, criando ideias e ele consegue sempre se dar bem, né? Esse é o anti-herói. Normalmente essas figuras de anti-herói nos contos populares são figuras de personagens que são pobres, né? E como ele tá envolvido ali num meio muito pobre, digamos, ele não tem muitos recursos, ele usa toda a astúcia que ele tem para prover os recursos que ele precisa para se dar bem e sair bem de uma situação, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens de obras que foram lançadas, né? Sobre as histórias do Pedro Malas Arte. Inclusive, se você quiser ter acesso, eu não tenho essa resposta, mas se existe o PDF dele, mas eu sei que a Globo, né, recentemente, acho que há 1 ano ou 2 anos, eles lançaram uma minissérie do Pedro Malas Arte. Então, se você entra no YouTube para ver as histórias do Pedro Malas Arte, o anti-herói brasileiro e tal, que aparece nesses contos populares, você vai encontrar uma minissérie contando todas as histórias mais famosas do Pedro Malas Arte. São coisas muito legais, incríveis, que você vai gostar, tenho certeza, e vai enriquecer sua cultura, ok? Bem, eu quero falar mais coisas sobre o Pedro Malas Arte, eu quero ler algumas histórias aqui para você, e só que não dá mais, eu vou encerrar essa nossa aula de hoje, porque já falamos bastante, né, para não ficar muito longa. Eu vou dar sequência na próxima aula, na aula número 2, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tá bom? E que você curta, compartilhe, comente aqui embaixo, beleza? Eu vou guardar um retorno se você gostou ou não. Tudo bem? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo. Fiquem bem.